Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 11. Bons estudos! Logo que eu cheguei aqui nessa indústria para fazer o meu estágio de conformação mecânica, eu achei que eu nunca ia entender para que servem todos esses equipamentos. Aí eu comecei a aprender todas as etapas do processo e com a ajuda dos controladores daqui, eu vi que o bicho pega, mas não morde. Da sala de controle, os técnicos acompanham o funcionamento de toda a instalação. Só que nem sempre as salas de controle foram tão modernas quanto essa, né? Já deu para ver que o assunto é quente. Então vamos ver o que nos espera na teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai ver a importância da automação nos processos de conformação mecânica. Mas eu tenho uma dúvida. Se antes as indústrias conseguiam funcionar sem todos esses controles automáticos, por que agora eles são tão importantes? Porque as instalações se tornaram complicadas demais para serem controladas pelos métodos convencionais. Para controlar o funcionamento, como eu estou fazendo agora, seriam necessários vários funcionários e mesmo assim, o nível de produtividade e de qualidade seriam mais baixos. Bom, para entender o que conformação combina com automação, é melhor a gente ficar de olho na teleaula que está começando agora. Olha, Edgar, nesse ritmo, o nosso kart não vai ficar pronto nunca. Eu estava pensando justamente nisso, viu, Neuza? Imagina a diferença que faz o uso dos computadores no automobilismo. Bom, o pessoal usa os computadores para conferir o funcionamento do sistema. Assim eles ganham centésimos de segundo, certo? Vamos baixar a bola nessa história de computadores aí, porque no nosso caso, a gente não fala em segundos, Ed, a gente fala em meses. Tudo bem, Neuza, você tem razão, mas o computador está muito mais próximo da gente que você imagina. Nos processos de conformação mecânica que produzem várias peças do nosso kart, ele tem grande importância. Neuza, eu acho que a gente vai ter que saber o que é automação. Numa indústria, o sistema de automação funciona como uma rede, com vários computadores interligados. Em alguns pontos da máquina estão instalados os sensores, que fornecem informações de variáveis, como temperatura, pressão, velocidade e tantas outras. Através de cabos elétricos, os sensores enviam informações para o CLP. O CLP pode interferir na operação da máquina e, simultaneamente, esta informação é transmitida a um outro computador central, que interfere em todo o processo. E o homem? Onde fica nessa história? O homem acompanha isso tudo e, se alguma coisa fugir do controle do computador, imediatamente ele interfere no sistema. Ananias, esse negócio de computador é muito bom, mas pro pessoal que administra, viu? Na produção, eu acho que o resolve mesmo é colocar a mão na massa. Que é isso, Vitorino? Se eu tivesse tudo automatizado aqui na minha oficina, essas peças que você acabou de encomendar ficariam prontas muito mais depressa. Imagina só que beleza, se cada peça que eu fosse usinar ficasse ali no torno, só o tempo certinho que fosse necessário e eu aqui, controlando. Mas aí não ficaria com aquela qualidade que é a tua marca registrada. Obrigado pelo elogio, mas olha, Vitorino, a automação tem tudo a ver com qualidade. Todos os processos de conformação mecânica, por exemplo, utilizam automação na linha de produção. Você já viu como funciona uma laminação? Eu já. Então, a automação na laminação melhora o controle dimensional das chapas metálicas, melhora a planeza, melhora a rugosidade superficial, melhora as propriedades mecânicas do material laminado e serve principalmente para melhorar muito a produtividade. Puxa! Eu não tinha imaginado que era tão importante a automação na laminação, rapaz. Então, e tem muito mais ainda. A gente precisa ficar por dentro. A laminação tem vários setores onde podemos encontrar alguma forma de automação. Os fornos de recozimento, os laminadores de desbaste, aquecedores, cortadores laterais, laminadores de acabamento, resfriadores de tira metálica e bobinador. Todos esses setores funcionam interligados pela automação. Pera lá, Ananias. Todos esses nomes aí são de uma instalação de laminação comum? Você tem razão. O que varia é o modo como as seções são controladas. Para controlar todas as variáveis que interferem no processo de laminação,
Existe um monte de sensores e atuadores espalhados ao longo da linha de laminação. Existem sistemas de controle que utilizam sensores radioativos nos laminadores para medir a largura e a espessura da tira metálica, enviando essas informações para os computadores. Isso economiza um bocado de tempo para o homem, não é mesmo? E não é só isso não, hein? Se a laminação for feita a quente, os sensores medem a temperatura da liga metálica, a força e a velocidade dos cilindros. Todas as informações são transformadas em sinais elétricos e enviadas a um ou mais computadores. Os computadores verificam se o processamento está ocorrendo de acordo com o programado e, se necessário, enviam ordens para os atuadores. Pelo que eu entendi, os sensores são os olhos e os atuadores são os braços do computador. É isso mesmo, os atuadores vão corrigir todos os erros que aconteçam durante o processo. Sabe, Tito, numa laminação, os principais atuadores são os motores elétricos e os motores hidráulicos. Eles são responsáveis pela força que os cilindros da laminação exercem sobre a chapa de metal e pela velocidade com que a chapa percorre toda a linha. Na laminação a quente, a temperatura da chapa metálica é mais uma variável que tem que ser controlada pelos sensores. E esse controle é feito por pirômetros que registram qualquer alteração. Eu fico imaginando a confusão que não seria se um computador desse desse um problema no meio de uma operação. Isso é um problemão mesmo. Uma falha no controle poderá ocasionar acidentes sérios. O sistema tem que ser confiável. Nesse tipo de instalação, existem vários computadores trabalhando. É como um avião. Se o motor quebra, os outros continuam funcionando. O mesmo deve acontecer com os computadores do sistema, né? Além de laminar, a gente pode dobrar, cortar e forjar automaticamente. O comando numérico está presente em máquinas destinadas aos processos de conformação mecânica como o dobramento, o corte e a estampagem. Para produzir uma peça com muitos vincos, no processo convencional, a máquina precisa ser ajustada a cada dobra. Para evitar esse problema, são usadas várias prensas, uma para cada operação. Só que aí são necessárias várias máquinas e vários operadores. Já as prensas dobradeiras comandadas por um computador permite a fabricação de uma peça completa, porque depois de cada dobra, a máquina se ajusta automaticamente para a dobra seguinte. Ela tem motores elétricos e cilindros pneumáticos e hidráulicos que são chamados de atuadores. E cada um desses atuadores é responsável por um movimento da máquina. Mas como é que a máquina faz tudo na ordem certa? Como é que ela faz? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. O programador da máquina deve fazer um programa com a sequência de passos necessários para a fabricação da peça e introduz os dados na memória do computador através de um teclado. A partir desse programa, a máquina vai seguindo as instruções e consegue fazer a peça. Olha só, Ed. Alguns computadores, chamados de comandos numéricos, podem ser programados de uma maneira super simples. São os computadores que programam o dobramento de algumas peças do nosso kart? É isso aí. Esses computadores mostram os tipos de dobras que podem ser feitas. O programador só precisa escolher quais as dobras que serão usadas e determinar em que sequência elas vão ocorrer. Com esses dados e mais o tipo do material usado e a espessura da chapa, o comando seleciona a pressão adequada que o punção vai exercer sobre a chapa para conseguir a dobra desejada. Bom, na tela desses computadores dá para fazer uma simulação das dobras que vão ser feitas, certo? E essa simulação dos programas reduzem as possibilidades de erro. Uma dobradeira comandada por computador tem vários atuadores que movimentam a chapa a ser dobrada de acordo com a dobra a ser feita. Na prática, o operador introduz a chapa entre o punção e a matriz e pressiona o pedal ligado ao comando numérico. O movimento da chapa é executado e a dobra feita. Quando a chapa é retirada, os componentes da máquina assumem uma nova posição para a dobra seguinte. E o operador pode acompanhar a execução do programa através da tela. Bom, mas eu estou vendo aqui que o comando numérico também é usado para operações de corte. Numa puncionadeira que usa o comando numérico, a mesa é fixa e sobre ela são encaixadas esferas transferidoras que diminuem o atrito gerado entre a chapa e a base da máquina. Junto à coluna da máquina
existe o arrastador de chapa, um conjunto mecânico que prende uma das bordas da chapa e que tem a função de movimentar a chapa de acordo com os movimentos determinados pelo programa. Eu ainda não entendi onde é que entra o programa de comando numérico nessa operação de corte. O programa comanda os movimentos realizados pelos motores elétricos que fazem com que a chapa seja puxada e empurrada sobre as esferas transferidoras. Mas a gente precisa saber mais sobre as operações de corte. Acima da mesa existe o cabeçote e nele a gente vai ver o pistão hidráulico, onde será montada a punção da ferramenta. Na mesa abaixo da chapa e na mesma posição do cabeçote, existe um alojamento onde será encaixada a matriz da ferramenta. A puncionadeira pode trabalhar com várias ferramentas que produzem chapas com formas diferentes através de corte ou deformação. Aqui a gente pode ver 3 momentos do processo de corte da chapa feito com a mesma ferramenta. Esta ferramenta é especial porque executa cortes em ângulos diferentes, mas precisa de uma máquina capaz de girá-la de acordo com o ângulo programado. O mais comum são as ferramentas com punções e matrizes fixas. Elas são presas ao porta-ferramentas que fica no arrastador da chapa. O conjunto de porta-ferramentas é chamado de magazine. Depois de realizar o seu trabalho, a ferramenta deverá ser substituída pela ferramenta seguinte, de acordo com o programa executado pelo comando numérico. Eu acho que agora chegou a hora da gente ver como é que se faz para conformar automaticamente. É para isso que estamos aqui, né? As prensas mecânicas e hidráulicas destinadas a operações de conformação mecânica a frio e a quente também podem ser automatizadas. Mas onde é que a automação entra? As formas mais simples de automação de prensas estão no sistema de alimentação de chapa que trabalha em sincronia com o funcionamento normal da máquina. Entre um curso e outro da prensa, a chapa metálica é alimentada a partir de uma bobina numa operação sequencial e repetitiva. Puxa, isso é muito importante, porque evita que os operadores sofram acidentes, o que é muito comum quando essa operação é feita manualmente. Pois é. Quando se trata de carregar e descarregar a máquina e efetuar operações repetitivas e perigosas, os robôs industriais são acionados. Através de mudanças nos programas responsáveis pelos seus movimentos, os robôs conseguem manusear uma grande variedade de peças. E com eles não tem fadiga e nem acidentes de trabalho, por causa de tarefas repetitivas. Se a deformação for a quente, então, é melhor ainda, porque o robô pode substituir o homem na hora de ficar perto de altas temperaturas. Dá para automatizar também a regulagem do posicionamento das matrizes e punções, os cursos e a pressão do martelo e os sistemas de lubrificação. Deu para entender? Deu! Mas como a nossa cabeça não é um computador, eu acho melhor a gente dar uma boa olhada na revisão que vem por aí. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu o que é automação e viu como ela é importante para a laminação, o dobramento, o corte e o forjamento. Bom, hoje deu para você ver as vantagens que a automação traz para os processos de conformação mecânica. Como não automatizaram ainda o meu torno, o jeito é ir no manual mesmo. Agora eu sugiro que você pegue o seu livro de estudos e dê uma boa olhada. Porque aí, quando alguém lhe perguntar alguma coisa sobre automação, você vai responder assim, ó, automaticamente. Bons estudos e até a próxima!
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.